você não sente vontade de levantar pela manhã, se você não sente vontade de se alimentar, se você não sente forças para fazer a sua higiene pessoal, fica até o final, que esse vídeo foi feito especialmente para você, porque provavelmente você deve estar entrando aí numa fase depressiva da sua vida. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a depressão. A palavra depressão, ela vem caracterizada como muitas vezes que você tá com uma frescura, que é um aspecto da adolescência, que isso não é de Deus, isso não acontece, que isso é coisa da cabeça das pessoas. Isso são os paradigmas que a sociedade dá em relação à palavra depressão. Mas depressão é uma doença psiquiátrica, ela é crônica e ela vem acometida a uma tristeza muito profunda. Então, você não sente vontade de absolutamente nada. Só quem teve, só quem passou pela depressão sabe quanto é triste, quanto é uma situação que desola o ser humano, né? Porque assim, de todas as doenças psiquiátricas, a depressão, ela hoje é a que mais mata brasileiros. Então, precisamos prestar muito atenção. Depressão não é frescura, depressão não é falta de Deus, depressão não é um aspecto de preguiçoso. A depressão, ela é real. E assim, se você não tiver cuidado, ela pode matar, certo? Então, quais são esses aspectos da depressão? A depressão, como eu falei, ela é uma doença psiquiátrica e que hoje ela tá numa intensidade nos brasileiros muito grande por conta do Covid, por conta desse isolamento, por conta da quarentena, por conta de perdas de emprego, né? Muitas famílias aí, ou o esposo, ou a esposa, que sustentava suas casas, que hoje se encontra desempregado, a primeira coisa que ela desencadeia como doenças psicológica é a depressão. Então, hoje, a depressão, ela invade o mundo uma intensidade muito grande. Isso que nós precisamos falar mais isso aqui no canal. É bastante importante também a gente ressaltar que a depressão está interligada à síndrome de ansiedade. Então, muitas vezes se confunde muito, as pessoas ficam confusas se é depressão ou é ansiedade, que é outra doença que assola muito o Brasil e os seres humanos, né, em si, porque ela, na verdade, é comum, só que não numa intensidade como que costuma ser quando ela se torna uma síndrome, tá? Pra quem não viu, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu fiz sobre a síndrome de ansiedade, como você vai melhorar um pouco mais ela na sua vida. Mas eu quero dizer que é muito comum se confundir a ansiedade com a depressão. A depressão, ela tem uma origem hoje psicológica, biológica e uma origem social de ambos. Vou explicar para vocês aqui direitinho como funciona essas origens. Origem biológica é quando a sua família ela já está submetida a doenças psicológicas. Então, por exemplo, quem tem alguém na família borderline, quem tem na família com esquizofrenia, então são acometidos a ter depressão. Então é uma parte biológica ali, né, da família, uma parte genética, biológica ali da família. Então muitas vezes você está acometido a ter depressão por conta dessa origem biológica familiar. Psicológica é quando você deixou de resolver algo e aquilo ali foi passando alguns anos, você sem resolver aquele problema, e aí de repente ela vem acometida como uma depressão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você brigou com a vizinha e a vizinha falou um monte de coisa para você, mas na hora, no calor da emoção, você não conseguiu falar nada para a vizinha.
Muitos meses se passaram e você começa a se sentir assim angustiada, querendo falar com essa vizinha sobre esse acontecimento, mas você fica, mas nossa, passou tanto tempo, né? Eu já até voltei a falar com a vizinha, mas me angustia, sabe? Quando eu começo a pensar sobre isso, me gera uma angústia, um sofrimento. Você continua sem conversar com a vizinha sobre isso. Anos se passam, de repente, você começa a sentir dores psicossomáticas. Isso é assim, eu sempre falo para as pessoas. O que o coração não fala, o corpo transmite. E o corpo vai transmitir em dores de cabeça, dores no corpo, insônia. Aí você vai no médico, faz uma bateria de exame, não tem nada, e o médico vai virar, vai falar para você, procura uma terapia, porque isso deve ser alguma coisa psicológica, algum trauma, alguma coisa. E aí é que você dá aquele estralo e fala, foi a conversa que eu não tive até hoje com a vizinha. E isso, se você continuar sem ter essa conversa com a vizinha, pode te gerar uma depressão. Então, assim, essa origem depressiva é uma origem psicológica, tá? De alguns gatilhos. Eu dei aqui um exemplo, tá? Mas pode ser que não seja o seu exemplo, mas são vários gatilhos. Separação, briga com o filho, briga com a amiga, uma viagem que talvez você não fez. Isso vai te gerar uma depressão ali, talvez, psicológica. A depressão social profunda é quando você é humilhado, quando você passa por uma situação de racismo, ou talvez é aquela depressão que surge de um abuso sexual, de uma ofensa. Então, isso vai gerando ali uma depressão social profunda. Então, assim, gente, quero ressaltar mais uma vez que, assim, depressão não é brincadeira. Não é algo que a gente fala e que as pessoas, muitas vezes a gente fala aqui, gasta-se algum tempo fazendo vídeo, explicando o que é a depressão, passa a depressão na televisão, as pessoas falam, é bobagem, isso não existe. Mas não é, a depressão hoje é muito séria e cada vez mais nós precisamos falar sobre a depressão, nós precisamos muito mesmo estar atento a alguns sinais depressivos, tá? Então, assim, eu vou deixar aqui uma experiência minha, porque quando eu, tava na minha adolescência, eu tive depressão. Então, assim, pra quem teve, gente, é uma sensação muito ruim. A gente só pensa coisa ruim. Eu não conseguia levantar de manhã para fazer minha higiene, entendeu? Então, assim, minha mãe saía de dentro de casa para ir trabalhar, eu estava deitada de pijama. Minha mãe chegava à noite, eu estava deitada de pijama. Eu não sentia fome, eu não queria fazer nada, eu não queria falar com ninguém. E muitas vezes a minha mãe, leiga na situação, falava, levanta, vai tomar um sol. E assim, a luz do dia me incomodava, eu só queria ficar no escuro, eu só queria ficar deitada, e ali eu chorava, e ali eu pensava em muitas besteiras. Então, assim, esse é um aspecto profundo da depressão, quando você não consegue fazer nada, quando você não consegue mais levar a sua vida adiante, tá? E na época eu era uma adolescente que tinha tudo, né? Só que você não entra em depressão porque você não tem as coisas. Você entra em depressão por alguns gatilhos que a vida vai trazendo para você. E no meu caso, a minha depressão era vários gatilhos familiares, briga entre meu pai e minha mãe, e entre outras coisas. Então isso me gerou esse desconforto, aonde eu, esse gatilho, aonde eu tive depressão. Saí da depressão? Saí a custos e barrancos, entendeu? Só que depressão não é algo assim que a gente fale assim, olha, eu me curei, tô curada, tomei uma vacina para não ter depressão, então nunca mais vou ter depressão. Por quê? Porque é algo tão pessoal de cada um que assim, tenho medo? Tenho. Diariamente de ter depressão novamente, diariamente. Então, assim, por isso que eu faço terapia, para que alguns aspectos da minha vida eu consiga resolver sem entrar de novo na depressão. Então, o que eu quero te dizer é que, assim, a depressão,
além de ter vários aspectos, não é algo que a gente fica curada da noite pro dia, não é algo assim que é fácil de esquecer quem já passou pela depressão. E tem sim um medo, um certo desconforto ali para quem já teve e saiu da depressão de voltar. Então, por isso que é importante a terapia, por isso é importante você sempre estar ali tomando alguns cuidados. E eu sempre digo para as pessoas que vivem ao meu redor, eu não guardo sentimento, gente. E eu acho que assim, guardar sentimento para mim não é bom. Para certas pessoas é muito interessante, né? Mas para mim, especificamente para mim, Elaine, eu não guardo sentimento porque isso me gera um desconforto, aonde que assim me leva a ficar deprimida, me leva a não querer fazer nada, me leva a querer só ficar deitada. Então eu não guardo sentimento. Então assim, eu sou aquela pessoa que bateu, levou, eu falo e tá tudo certo. Então eu acho que é uma maneira que eu achei de não entrar na depressão, tá? Então, assim, hoje foi um vídeo super rapidinho, tá? Sobre o aspecto mesmo da depressão, mas eu vou fazer uma websérie aí sobre a depressão. Então, vou colocar vários vídeos aqui falando direitinho, especificando mais a depressão para vocês. Beleza? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com alguém que você goste, alguém que você se preocupe, tá bom? Porque assim, hoje a depressão é uma doença que ela pode levar a pessoa a se matar, pode levar a pessoa a fazer uma besteira e colocar a vida dela em risco, tá? Que é o suicídio, colocar a vida dela ali nesse aspecto do suicídio. Então é muito importante a gente sempre falar sobre isso, tá bom? Compartilha, só compartilha, tá? E se você gostou e quiser ficar, se juntar à nossa família, se inscreve no canal, tá bom? Mas assim, o vídeo de hoje é esse, foi um vídeo bem brevezinho, porque geralmente eu tô fazendo os vídeos muito longos, mas esse é bem brevezinho, mas eu vou fazer uma websérie aí pra nós, tá bom? Falando sobre a depressão. E é isso, e até quarta-feira que vem.